Quer ser mais sério? Pode ser, mas acerta no uniforme. Quer pegar nos quadrinhos? Pode ser, mas acerta no uniforme. Não me erra esse uniforme, caralho. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, comigo, Cláudio Brandoni, e com ele, Fábio Gomes, o Ranger verde? Branco vermelho. aqui, estamos de branco, né? Então vamos considerar que é o Ranger branco, porque como o Cláudio Brandoni já deu o spoiler aqui, nós vamos falar neste programa de Power Rangers, uma das franquias que eu mais gosto. Nós que crescemos nos anos 90 somos apaixonados, porque a Power Ranger mania, talvez, foi quando estourou ali nos anos 90, quando a série foi lançada. E neste programa nós vamos falar como que eles podem fazer para trazer ela de volta no mainstream. Porque, é claro, ainda existem séries dos Power Rangers, ainda existem coisas feitas para crianças, mas eu acho que há um público que pode se expandir se fizerem direitinho. Já tem algumas coisas nos games e acho que no cinema e na TV eles podem fazer outras coisas. Dá para melhorar. Com certeza. Vamos trazer aqui as nossas ideias, os nossos pensamentos e deixar aberto aí a discussão pra você mandar nos comentários as suas ideias. Exato. Às vezes tem alguma temporada que a gente não viu, porque tem um monte de temporada diferente, né? Uhum. De Power Rangers, um monte de jogo, um monte de ideia pros filmes. Mas vamos lá, vamos começar então primeiro falando um pouco do live action mais recente, né, Fábio? Que eu lembro que foi um filme, assim, muito esperado. Foi. Existia uma expectativa, um hype, assim, até otimista. Sim. Mas quando ele saiu, flopou. Por quê? Flopou, cara. Assim, tinha muita coisa interessante nele. Porque o Bryan Cranston, que é conhecido por Breaking Bad, ia fazer o Zordon. Ele fez o Zordon, né? Ele começava como o Ranger vermelho original, e aí ele se transformava no Zordon e tal. Que pra ele era um grande momento, né? Era um fechamento de ciclo, porque antes dele virar o grande ator, vencedor de Emmy, indicado ao Oscar, os cacete a 8, ele dublava vilões dos Power Rangers. Então, apareciam uns bichos lá, ele era o cara que fazia... Então, pra ele foi muito significativo participar desse filme. Então, ele falou, quando ele recebeu o convite, ele topou sem nem muito ler exatamente o que ia acontecer, mas pra ele era muito importante estar ali, porque era um fechamento de ciclo. E, ao mesmo tempo, você falava, putz, é um filme dos Power Rangers, a gente tá nesse momento em que estão respeitando as franquias do passado, fazendo coisas legais, né? Como é que vai ser? Será que vai ser algo interessante? Montaram um elenco jovem bem legal mesmo, que tem coisas ali que são boas. São boas, a relação deles é bem interessante, mas tem duas coisas que eu odeio nesse filme. Mas eu odeio com força, porque eu acho que ele podia ser um filme muito bom, ou melhor ainda, ele podia ser uma série excelente. Porque você tem 5 personagens principais, Power Rangers, afinal de contas, são 5. Sim. E eles quiseram dar um pouquinho de espaço pra todo mundo. E se você dá espaço pra todo mundo, quer dizer que você não vai conseguir trabalhar todo mundo. Então fica tudo... É difícil um filme, né? Então, aí você fazer um filme relativamente curto, né? Você vai fazer um filme de 3 horas com 5 personagens principais. Então você vai fazer um filme mais curtinho, você não consegue dar espaço suficiente pra todos os personagens serem trabalhados. Todos eles têm histórias muito interessantes que são muito corridas, passam muito por cima delas. Então eu acho que podia ter sido melhor trabalhado se fosse, por exemplo, uma série maior dos Power Rangers, uma série pra quem viveu aquela época e é adulto, não é uma série que criança pode ver também, mas que vai tocar em temas mais interessantes pra quem viveu lá atrás, vai cutucar essa nostalgia da galera. E esse é um ponto, então eu acho que faltou trabalhar melhor os personagens, ou fazer uma escolha, tipo, a gente vai focar mais na história do Jason e da Kimberly, ou o que seja, do Billy, tanto faz. E tem um negócio que me irrita nesse filme, é que pra mim faltou coragem pra ser um pouco mais brega, no melhor sentido das palavras, no uniforme. Tá. Eu odeio o uniforme desse filme. Eu acho eles muito feios, eu acho que eles não são a variante evolutiva do negócio, sabe? Você vai olhar, era assim nos anos 90 e aí eles deram uma evoluída e mexeram e tal, como por exemplo fazem muito bem com o uniforme do Batman, que era um pedaço de pano ali nos anos 60, e aí de repente ali nos anos 80, lá em 89, quando lançou o Batman do Michael Keaton, já tem um uniforme mais diferente, aí cada diretor vai dando o seu toque pra como é o uniforme do Batman que eles imaginam. Nos Power Rangers eles fizeram uma evolução que pra mim ficou feia. É sem graça, é um uniforme sem
força, sem carisma, ele, sabe, ele quer ser futurista, mas ele acaba não sendo nada. Eu acho ele muito qualquer coisa. É engraçado que no filme lá do meio dos anos 90, eu lembro de assistir quando criança, fui no cinema e tudo, e isso que você fala, eu lembro de ter essa sensação assistindo ao filme, né? Porque no seriado, os uniformes dos Rangers eram basicamente um tecido, né? Com um capacete de plástico. Enquanto que no filme do cinema, você tinha aquela sensação de, pô, aqui os uniformes evoluíram, parece uma armadurazinha, meio acolchoada. Tinha uma vibe diferente, né? Mais parruda. Eu acho que é engraçado porque eles não sabem... Por exemplo, eu dou muitas palmas pro Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro 1, que achou uma maneira de botar o rosto do Tony Stark sem necessariamente fazer ele abrir a máscara ou mexer no olho do Homem de Ferro o tempo todo. Então ele colocou aquela câmera que fica aqui na cara dele e tal. E nos Power Rangers o diretor não sabia o que fazer. Então ele... Porque, mano, os olhos são muito importantes, né? Pra dar expressão, etc e tal. Então ele, às vezes, tentava abrir aqui e tirava e ficava um negócio meio confuso. É um filme que tem uma trilha sonora muito foda dos anos 90. Ele tem, tipo, começa com Red Hot Chili Peppers no talo, eles pulando de paraquedas. E tem várias músicas muito boas, a trilha não tinha o direito de ser tão boa. Mas ele é um filme que, assim, os olhos da nostalgia nos permitem gostar, vamos dizer assim. É isso que eu quero dizer. E esse atual, pra mim, ele não consegue nem ser nostálgico, né? Ele não consegue me pegar na nostalgia, ele não consegue me pegar em nada. Então, pra mim, qual que seria a solução? Pega o conceito dos jovens, né, deles não sendo Power Rangers, e joga numa série. Dá pra fazer coisas muito legais, eu até engasguei. Dá pra fazer coisas muito legais fazendo uma série com aquele conceito, trabalhando cada um dos personagens e tal, dá pra fazer um negócio bacana. Ou você faz um filme focado em apenas alguns personagens. Se quiser falar dos 5, assume que você vai fazer um filme grande, meu parceiro. Assume que vai fazer 2h30 pra mais de filme, sem miséria, e aí você trabalha todo mundo com calma. Se não, beleza, a gente vai trabalhar mais o Jason aqui e vambora, vamos ver o que acontece. Cara, deixa eu perguntar uma coisa sobre esse filme. Eu lembro de, na época, muitos dos comentários que rolavam era de que, o filme se leva a sério demais. E assim... Cara, pra mim o filme foi tão pouco marcante que eu não lembro muito dele, mas eu lembro de alguns trechos, assim, mais pro começo, quando os Rangers começam a manifestar os seus poderes, que é aquela coisa meio, parece meio tipo adolescente quando a voz fica grossa e fala, nossa, e aí eles começam, sei lá, quebrar a parede, quebrar as coisas sem querer, porque eles são muito fortes, que parece uma coisa meio tipo, vamos dar uma leitura mais séria, sombria e realista pros Power Rangers. Você acha que tem isso? Isso eu também não gosto nada, porque, tipo assim, eles fizeram aquela coisa de descoberta de poder que você já viu 1 milhão de vezes no filme do Homem-Aranha, por exemplo, sabe? Ele vai ligar a torneira, quebrei a torneira sem querer, sabe? Um saco. Então, eu acho que não tem problema você se levar a sério, mas desde que você consiga trabalhar isso ao longo da história. No final, por exemplo, toca a música original dos Power Rangers, sabe? Pra fazer um service lá pra galera. E, assim... Mas eu não me pega, cara. Não me pega. Por mais que ele tenha ganhado depois um cult following interessante e tal. Mas, assim, eu acho que tem coisas muito mais legais que você podia fazer com os Power Rangers. Eu acho que nos quadrinhos, por exemplo, tem coisas muito melhor trabalhadas. Ideias muito boas foram feitas ao longo desses anos nos quadrinhos. Envolvendo o começo deles mesmo, depois quando o Tommy entra, né? Porque nos quadrinhos tem um momento ali que eles começam a primeira história, se eu não me engano, é quando o Tommy tendo pesadelo ainda de quando ele era dominado pela Rita, sabe? É o Jason com as dificuldades de ser líder, tipo, por que eu fui escolhido líder? O que eu tô fazendo? Será que eu vou acertar? Eu tenho que ser perfeito? Vou errar? Não sei o quê. Então tem coisas muito mais legais que você pode fazer com os Power Rangers, sabe? Questionamentos muito mais interessantes. Eu acho que os quadrinhos trabalharam isso muito bem, e eu acho que se inspirar neles pra fazer uma história vai ser muito mais válido do que você necessariamente tentar criar um negócio ou mais sério, ou não sei o que lá. Eu acho que os quadrinhos podem ser uma outra solução também. Tem todo um arco, tem uma versão malvada do Tommy, né, de uma outra dimensão. Aí eles começam a fazer multiverso, exatamente, tem multiverso, aí esse Tommy fodão vai, e aí ele cria uns exércitos. Putz, cara, são coisas muito interessantes que tem pra fazer. Mas você tem que escolher um caminho e assumir ele. Quer trabalhar todos os personagens, faz um filme de 2h30 pra mais.
Quer trabalhar todos os personagens com calma? Faz uma série. Quer ser um pouco mais sério? Beleza, não tem problema. Mas entenda como você vai trabalhar esse uniforme, que eu acho que é fundamental isso, sabe? Eu acho que ele tem que tocar na sua nostalgia um pouco. Boa. Então, quer ser mais sério? Pode ser, mas acerta no uniforme. Quer pegar nos quadrinhos? Pode ser, mas acerta no uniforme. Não me erra esse uniforme, caralho. É o mais importante. Depois, os Megazords também vão aparecendo e tal. E, enfim. E façam brinquedos que sejam mechas montáveis, que era muito legal. Importante também, né? Tá no DNA da franquia. Bom, e muito disso que você falou, a gente, olhando pro lado, pros jogos de videogame, tem algumas soluções interessantes que, pô, dá pra se inspirar. Né? Você falou dos personagens das histórias dos quadrinhos, um pouco disso foi incorporado em um jogo de luta, que até a gente tava comentando aqui antes da gravação, é o Battle for the Grid, que assim, enquanto jogo de luta é ruim, enquanto fanservice de Power Rangers, ele já é melhor. Porque ele tem muitos personagens, de várias histórias, de várias temporadas diferentes, então traz um pouco essa coisa de Smash Bros, de reunião de várias franquias, de várias histórias diferentes. Só que, mais recentemente, no final de 2024, em dezembro, saiu um jogo chamado Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind, que ele faz exatamente isso que você pede, Fábio Gomes. Tá até no título, né? Rita's Rewind, né? É a rebobinação, algo assim, da Rita Repulsa, a vilã. E a história do jogo é literalmente a Rita Repulsa do futuro, que é um robô. Ela já apanhou tanto que virou um robô. Ela volta pro passado pra ensinar a versão jovem dela, que ainda não era um robô, como vencer os Power Rangers. E essa é a história. O jogo, assim, a rigor, ele é um beat'em up, um gênero que a gente comenta muito por aqui, né? O gênero de porradinha, em que você vai andando de lado num cenário 2D, que por si só já é muito um resgate, né, dos anos 90, que teve muitos jogos desse estilo, inclusive de Power Rangers. Então você pode jogar com qualquer um dos 5 Rangers original, né? Um jogo baseado na primeira temporada dos Power Rangers. Você pode jogar em multiplayer com os amigos, todo mundo junto. E tem uma parada que eu acho muito da hora, Fábio, que assim, existe uma progressão, né? Tem aquela brincadeira do vilão da semana, que se desenrola pelos episódios. Então, o fluxo do jogo é assim, você tem uma fase que é de porradinha 2D. Na próxima fase, você vai jogar com o seu Megazord. Então, se você escolheu o Ranger Vermelho, você vai com o Tiranossauro Rex. Se você escolheu a Kimberly, a Ranger Rosa, você vai com o Pterodáctilo. E aí já vira uma fase meio estilo Star Fox. Você vê o seu Megazord por trás e vai atirando em inimigos pelo cenário. Aí a coisa evolui, porque beleza, você enfrenta o vilão com o seu Megazord, aí ele vai ficar gigantesco, o que precisa? Do Megazord. Exatamente. E aí na hora do Megazord, cara, parece que vira um jogo de boxe, vira Punch-Out. Legal. Você tem a visão, assim, em primeira pessoa do Megazord, e você tem que ir batendo no bichão, desviando dos golpes dele, e no final dá o golpe de misericórdia com a espada lá do Megazord. E aí o ciclo se repete. Que da hora. E, cara, então assim, tem todo esse resgate de nostalgia dos anos 90, o visual do jogo é todo pixelado, como a gente gosta, tem filtro CRT pra imitar a TV da época, e cara, além da história, a própria mecânica de jogo também tem isso da nostalgia, porque em todas as fases de porrada, em algum momento os bonecos de massinha lá, eles vêm com um cristalzão verde, que é um cristal de literalmente rebobinar. Então se você não quebra esse cristal, se você não destrói ele rápido bastante, o tempo volta, e aí todos os inimigos que você derrotou voltam à vida também. Aí você tem que, enfim... Ai, que ódio. Cara, é muito legal, é um festival de nostalgia, é tudo isso que você falou que você gostaria em formato de jogo de videogame. É um jogo que está disponível em todas as plataformas, né, nos consoles, tem Switch, PlayStation, Xbox, tem no PC, então tá bem fácil de achar. Dá pra pegar uma promoção aí e se divertir a beça com seus amigos e amigas Rangers coloridos. Ah, cara, é muito bom, né? Porque é isso que a gente falou. Quando você acerta no coração da nostalgia, como por exemplo o jogo das tartarugas também acertaram, cara, o negócio desenrola, que é uma beleza. Você começa a jogar e não quer parar, porque é isso. Os jogos dos anos 90 dos Power Rangers eram muito gostosos. Eram uma delicinha, porque você começava
com eles, né, humanos, e aí você ia juntando até fazer a hora de morfar e tal. E aí aparecia eles pixelados lá morfando. Porra, é muito foda. E sabe, e essas coisas faltam no cinema. Porra, faltou. Acho que eles quiseram inovar demais, mas putz, uma série como essa, que se apoia demais na nostalgia, precisa ter um pouco disso, né? Precisa ser nostálgico, sabe? Quanto mais eu penso, mais quanto mais a gente conversou aqui, mais eu fico pensando quão é importante esses olhos nostálgicos na hora de fazer, sabe? Você quer atualizar? Beleza, não tem problema nenhum você atualizar. Mas você tem que puxar o público original junto com você, sabe? Porque no final das contas é o pai levando o filho pra assistir. Tem isso, Isso é algo que até olhando em retrospecto, eu sinto que a série dos Power Rangers, acho que tem um ritmo legal, porque a cada temporada, beleza, você tem novos Rangers com novas temáticas, porque eles pegam, né, emprestado lá dos seriados japoneses, mas você repara como de tempos em tempos, tem tipo, esse Ranger antigo ele voltou, fez uma participação especial. Ou, nossa, vai ter um episódio muito especial em que todos os Rangers vermelhos vão se juntar e você fala, nossa, eu preciso ver isso. Sim. E resgatar isso e de quebra conhece outros. Assim, a série de tempos em tempos puxa essa nostalgia. Porque assim, se você já acompanhou ou conhece a história de Power Rangers, a gente não é nenhum especialista aqui, mas de Mighty Morphin Power Rangers até Power Rangers no espaço, são assim, é uma sequência mesmo, sabe? Tipo, aqui, aí eles vão... perdeu os morfadores, aí vira o Zell, aí vai não sei o quê, aí vira o Turbo, aí vai pro espaço e não sei o quê. Então é uma historinha com continuação. Depois disso, aí vira, tipo, anual, e é isso que o Pratas falou. Tem momentos em que, por exemplo, o Tommy volta, que aí você fica, tipo, ele é um professor agora, ele dá aula pra galera. Então, assim, eles souberam usar muito bem para manter vivo. Então a franquia com crianças eu acho que ela ainda funciona, mas eu acho que tem um dinheiro sério aí com adultos que você não tá ganhando. Concordo. Se você souber fazer bonitinho uma série ou um filme, eu tô louco pra dar esse dinheiro pra vocês, Power Rangers. Tô louco. Me deixa eu te ajudar. Enquanto eles decidem se eles querem ou não o seu dinheiro, Fábio, vamos pro nosso momento referência esportiva. E hoje ficou muito fácil, né? Muito tranquilo. Você falou muito aí do glorioso Tommy voltando em algumas temporadas. E nossa referência esportiva tem a ver com ele, mais especificamente com o ator que fazia o Tommy. Isso mesmo, meu amigo. Jason David Frank virou lutador de verdade. Ele não só lutava na série, mas ele era um lutador de MMA, ele fez lutas oficiais como lutador de MMA, e isso pra mim é muito especial, porque depois ele botou um monte de tatuagem, ficou cara de mal, só que ao mesmo tempo ele mantinha essa relação com a franquia, então sempre que pediam pra ele voltar, ele voltava. E aí ele ganhou, tipo, um morfador mágico lá, que ele podia virar todos os Rangers de todas as épocas que ele já foi, né, que ele podia ser o Ranger Zell vermelho, o Ranger branco, o Ranger verde, o que ele quisesse. E ao mesmo tempo ele tinha essa carreira no MMA que ele adorava, depois ele teve rixa com o Jason, porque ele falava que o Jason falava que era lutador, mas não lutava com ele, e ele era muito carismático, né, então ele apareceu e fez muito sucesso, muito mais sucesso do que qualquer um imaginava, e ele buscou sempre evoluir nessa questão de ser lutador também, mais do que ator, acho que ele não focou tanto na carreira de ator, mas mais nessa carreira de lutador mesmo. E Cláudio Prandoni, eu já o entrevistei por telefone. Olha! Quando na minha época de jornal, né, nos distantes anos de 2012 ou 11, eu não lembro. Achei que já ia falar anos 80. Eu peguei o telefone e falei, arranjei o telefone do Jason David Frank. Posso ligar para os Estados Unidos, gente? Pode. Okay. Marquei a entrevista com ele por e-mail, liguei para ele, fiz uma entrevistinha, saiu lá no jornal. Pá! Ele aqui lutando com a mãozinha. Era uma época de um jornal de papel, meu amigo. Então, aonde está essa matéria? No meu coração. Eu não vou ter mais nunca. Em algum momento, na casa dos meus pais, eu devo encontrar um pedaço de papel com ela. Mas, agora, onde tá? Cara, é engraçado você contar essa história, porque eu quase fiz uma entrevista com o Jason David Frank. Agora eu não vou lembrar dos detalhes, mas era uma coisa meio tipo, acho que ele vinha pro Brasil pra lutar, ou pra, enfim, divulgar a carreira dele, especificamente como lutador, e ele estava aberto a dar entrevistas e falar de Power Rangers.
E a ideia, né, na época eu trabalhava na redação de um grande portal de internet, a ideia assim, vamos gravar um desafio com ele jogando um jogo de luta dos Power Rangers. E eu comprei uma fita de Super Nintendo. Ai, que da hora. Que tinha um jogo que ele não era de beat'em up, ele era de tipo luta mesmo, tipo Street Fighter, 1 contra 1. Eu comprei essa fita pra gente, poder gravar a matéria com o Jason David Frank, mas aí quando chegou perto, ele acabou cancelando, acho que ele acabou nem vindo pro Brasil, sei lá. Deu algum problema, ele teve que cancelar a matéria, e acabou não rolando, mas eu tenho a fita até hoje. Aí, ó. Serviu. Ele que infelizmente já faleceu, né? Ele faleceu em 2022, já nos deixou, mas ele foi um cara muito legal comigo. Eu gostei muito do nosso momento de entrevista. E fiquei muito feliz de ter conseguido falar com ele pelo menos uma vez. Você falou alguma coisa pra ele, tipo, eu era muito fã do Ranger Verde? Porra, lógico, mano. Eu falei, tipo, eu quero agradecer por você ter marcado minha infância. E ele falou, muito obrigado, significa muito pra mim ouvir isso sempre de fãs. E que legal que você tá aí na indústria e tal, muito sucesso. Aí você fica, tipo... fofo. É o Ranger Verde, não tem jeito. É o Ranger Verde, é o cara, né? Ele virou depois Ranger Branco, líder, Ranger Vermelho, ele foi tudo, cara. Foi tudo. Ele é muito foda. Muito bem. É aqui então que a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado aí pela sua sapiência, pelas suas anedotas esportivas, Fábio Gomes. E obrigado também pra você que assistiu. Não esqueça de deixar o comentário quais são as suas dicas pra salvar a série Power Rangers. Obrigado e até a próxima. Beijo.